que eu. Mais cabelo branco que você. Então vamos lá. Fale um pouquinho sobre o que você sabe sobre a igreja de Corinto, para a gente poder enriquecer a nossa pregação. A igreja de Corinto, né, a gente olhando assim bem dentro do contexto, né, foi uma igreja que trouxe um certo problema, né, para o apóstolo Paulo. Né. E nós entendemos que isso foi importante no nosso tempo, porque fez com que o apóstolo Paulo escrevesse, né, essas duas cartas, que serviu, que tem servido muito para a igreja, né, no decorrer dos tempos. Para né? doutrinação e correção da Para igreja. doutrinação, exortação e correção da igreja. Né? Mas é uma igreja que realmente ele teve alguns problemas, né? O pecado estava entrando dentro da igreja. Fala aí, comenta alguns pecados que você sabe. Um pecado muito sério, a ponto de um filho, né? Chegar a abusar da mulher do pai, né? Madrasta. Que seria uma madrasta, né? E isso trouxe um escândalo muito grande, né? Mas então, eu creio que veio trazer um ensinamento muito grande nesse sentido, né? De como que nós cristãos vamos lidar com esse tipo de situação, né? Lidar com o pecado na igreja, né? E outro ponto também muito importante que eu notei nas duas cartas do apóstolo Paulo é a maneira que ele trata os irmãos. Ele trata os irmãos, apesar desses acontecimentos, que na verdade eram exceções, isso que estava acontecendo, mas o apóstolo Paulo ele chamava, ele se dirigia para os irmãos como santos do Senhor, né? Então ali mostra, deixa bem claro que existiam irmãos santos ali naquelas igrejas. Acho que o que mais marca para mim na igreja de Corinto, primeiro que Corinto era como se fosse uma São Paulo. Uma cidade bem grande. Era uma baita de uma cidade gigante. Cheia de culturas diferentes. E lá era meio que centro do mundo, porque lá vinha a cultura da África, vinha a cultura do Oriente Médio, vinha a cultura da Europa. Aonde fica situado geograficamente falando? Fica ali na região do Mar Mediterrâneo, fica naquelas ilhas ali da Grécia, perto da Grécia. Certo. Naquela região ali, né? E eu não sei exatamente o nome da região, como é que é hoje, mas é por ali. E a cidade de Corinto era uma cidade que era muito grande, se eu não me engano era uma cidade portuária, alguma coisa assim, e como era uma cidade que tinha muita influência de navegantes e tudo, comerciantes, você tinha ali uma cultura muito forte e enraizada na cultura de adoração de deuses, né? E lá na cidade de Corinto, se você for procurar na internet, você provavelmente vai achar, lá tinha um templo, se eu não me engano, era um templo de Atena. Ela fica do lado de Atenas. Do lado de Atenas, não é? Então, ali do lado tem um templo, se eu não me engano é o templo de Atenas. Tá? Nesse templo, inclusive, eles tinham uma prática que era muito interessante, que eu estava até estudando esses dias, uma prática muito interessante dos coríntios, que era o seguinte: quando eles tinham um problema de uma doença, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem um problema na mão, um problema, sei lá, faltando um dedo, vamos supor que a pessoa não tem um dedo, aí ela queria que a mão dela fosse curada. O que ela fazia? Eles faziam uma espécie de escultura daquela mão daquela pessoa, então eles moldavam no gesso, faziam uma escultura daquela mão e levavam num templo, que agora eu não lembro de qual dos deuses, mas era um dos deuses vinculados lá da Grécia. E esse deus, o que eles faziam? Eles levavam esse membro, e quando eles levavam esse membro para lá, eles acreditavam que o fato daquele molde de gesso estar ali faria com que a pessoa fosse curada. Então, eles acabaram descobrindo, né, em alguns lugares ali, em escavações,
descobriram vários membros ou várias partes do corpo humano que eram os lugares que as pessoas tinham esses problemas físicos, né? E aí é muito interessante porque quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele tem uma passagem que ele fala assim: oferecei os vossos membros a Deus, né? Por que ele fala isso? Ele fala ofereçam os vossos membros a Deus porque ele estava em Corinto e ele estava vendo as pessoas fazendo isso, oferecendo os membros para os deuses curarem. E aí ele fala, ofereçam os membros de vocês como instrumentos de justiça, né? Então tem uma questão cultural ali naquela frase do Paulo. Muito interessante. Quando Paulo fala isso na carta aos Romanos, é porque ele estava em Corinto, ele estava escrevendo, então ele olhou aquilo, ele se inspirou naquilo para dar um princípio evangelístico para as pessoas. Olha, falando, que inteligente. Ofereçam os membros, não façam como os pagãos que oferecem os membros aos deuses, mas ofereçam os membros a Deus Pai. E o que me chama a atenção bastante na igreja aos Coríntios é isso que o Paulo falou, que o Valdo falou, que Paulo, ele tratou os coríntios com muito amor. Apesar dos graves pecados, ele chegou e falou assim, olha, pecado sexual, pá, 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 resolveu. Vocês estão se embebedando na ceia do Senhor, pá, 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 faz assim, assado, acabou. Próximo, se tem alguém falando aí que não tem ressurreição, pá, ressurreição existe, se não existir a gente não é cristão, acabou. Quer dizer, ele vai direto ao ponto, ele trata o assunto de uma forma bem direta e isso traz uma contribuição muito grande para a gente hoje. Não caiam nos erros dos coríntios. Por isso que a igreja dos coríntios está sempre na minha mente. Porque eu fico pensando, que tipo de erro que a gente pode cometer que pode ficar parecido ou igual com o que os coríntios faziam. Entendi. Né? E ali também, né, na primeira carta, ele fala do amor. A primeira carta lá, ele fala do amor. Então tem um contexto amoroso ali muito grande. E ele fala muito das soluções, né? Você nota que ele sempre apresenta o problema, mas sempre vem com a solução. Com a solução, exatamente. Coríntios 6, 9, 10, né? Sim. Por exemplo. Então tem outras coisas. Pode falar. Inclusive tem um vídeo no YouTube que gravaram aí. Eu preciso até dar uma investigada melhor sobre esse assunto, que a carta aos Coríntios, ela tem umas frases dentro dela, acho que o Matheus já viu isso aí. Tem umas frases dentro dela que na verdade não são afirmações, são perguntas. Uhum. E os caras estão descobrindo que são perguntas hoje, que coisa de 10, 15 anos atrás, não se sabia que o grego naquela entonação assim assado era para fazer uma pergunta. Então às vezes você vai ler 1 Coríntios, tá lá uma afirmação, você fala, mas que afirmação mais esquisita? Você quer um exemplo? Fala aí. Tem uma passagem muito famosa que Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando Paulo está falando isso, não é que ele está afirmando que tudo é lícito, é que essa frase, essa expressão, tudo me é lícito, é uma pergunta. Era o costume dos coríntios dizerem. Eles eram muito liberais. Estou mentindo? Era um povo muito liberal, então eles diziam, tudo me é lícito. Paulo fala, tá, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então ele faz uma citação da frase costumeira que eles tinham para rebater. Tá bom, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então baixa a bola aí, vocês que estão querendo ser muito liberais. Sabe? É basicamente isso. Bacana, e esse amor que Paulo tinha com os coríntios é até compreensível, porque de certa forma a igreja de Corinto, os irmãos da igreja de Corinto eram meio que filhos na fé de Paulo. Ele foi o fundador da igreja de Corinto. Então, é isso que eu queria comentar, né? Você vê ali no capítulo 2 e no capítulo 3, você vê Paulo tratando eles como filhinhos, como crianças, como tutelados, pessoas que são caras a eles, são, né? Mas por exemplo, a igreja de Corinto, ela foi pregado o evangelho ali, a igreja se constituiu, né? A igreja se formou, se espalhou, ou seja, caiu na graça do povo, era uma igreja grande, porém desorganizada. E Paulo, justamente, o que ele fez? Escreveu uma primeira carta, escreveu uma segunda carta. Existe a possibilidade de haver uma terceira carta. Não sei se vocês sabem. Na verdade, a primeira carta, na verdade, é a segunda. Existe a possibilidade de ter uma terceira carta perdida ainda, né? Sim. Que não foi encontrada e tal.
Mas essa igreja de Corinto, pelo fato dela ser muito grande e desorganizada, ela abriu espaço para todo esse monte de pecado. Então ela era uma igreja muito parecida com a igreja de hoje. Uma igreja de leitinho. Uma igreja que você não pode pregar muito pesado. Se você pregar pesado, você perde, irmãos. Percebe? Vai ali numa igreja e manda a brasa, prega contra o pecado, a favor do arrependimento, prega contra os abusos que existem. Os irmãos espanam. Então eles ficam ali, sempre no leitinho, fica ali no milagre, sabe? No batismo. A bênção. É o ABC do Evangelho, né? Percebe? O ABC do Evangelho. Isso. Então, a igreja de Corinto ela é muito igual à igreja de hoje. A gente não pode falar muito pesado. Se a gente fala muito pesado, acontece o que está acontecendo nessa igreja aqui, ó, pequenininha que é. Basta você apertar o parafuso um pouquinho mais, as pessoas não permanecem, não ficam. Por quê? Porque a igreja ali, a igreja colar, é uma igreja que fala línguas, que prega para todo gosto, né? Faz a oração, a campanha da oração de não sei das quantas. Eu lembro uma vez, quando a gente estava na competição, eu fiquei muito irritado. Eu era presbítero, eu não era pastor. Aí eu cuidava, você lembra, né, Valdo? Eu cuidava do grupo de jovens da igreja e do louvor. Então o grupo de jovens do louvor era responsabilidade minha, eu era apenas um presbítero, não era pastor. Aí um dia lá pelas tantas, num sábado, alguns jovens resolveram ir na igreja do Issan, lá na Cursino, isso, lá na Saúde. Por quê? Porque lá ia ter um pastor que ia orar e as pessoas iam ficar pregadas na parede, assim. Ia ter profecia, ia ter isso, ia ter aquilo. Então foram. Falei assim, puxa vida, vocês foram num circo então? Era isso? Vocês estão precisando de teatro? Deu uma bronca nos jovens. Vocês foram assistir o quê? Uma peça de teatro? É isso? Ah, legal. Ouvir a palavra, ouvir sobre as questões de comportamento contra o pecado, isso aí é muito pesado. Então a gente vai ciscar em outras igrejas. Percebe? Eu tenho uma filosofia pessoal, assim, muito... não sei se vocês já perceberam isso, mas, por exemplo, eu não gosto de ir em outras igrejas. Não gosto. Eu não gosto de ler literatura evangélica. Eu não leio literatura evangélica. Percebe? Sabe por quê? Porque tem muita gente escrevendo coisas evangélicas absolutamente fora do evangelho. A gente teve uma frase, acho que foi do Augustus Nicodemos, que ele falou assim: hoje as pessoas não aprendem mais com a palavra, com a Bíblia, aprendem com as músicas. Ah, eu vi esse vídeo. É um vídeo de 1 minuto e pouco. Percebe? E é verdade. Nossa, como tem coisas que o pessoal usa uma música ou outra para balizar a sua vida, ao invés de usar a vida de Cristo, a obra de Cristo, para balizar a sua vida. Então, a igreja de Corinto era parecida com essa igreja de hoje. É a igreja do não tem problema. A igreja do reteté. A igreja do reteté, a igreja do sapatinho de fogo. A igreja do vamos orar no monte, escreve o seu nome no papelzinho, dá uma oferta que eu vou levar esse papelzinho e vou orar lá no monte, como se fosse um amuleto ou algo supersticioso, sabe? Usando do evangelho de maneira supersticiosa. Percebe? Olha, você vai lá e compra a água do Rio Jordão, que está à venda por R$30, um pedacinho de negócio assim com água lá dentro. Aquilo lá você vai pôr na sua casa e os demônios não prevalecerão. Eu vi um hoje, por acaso,
estava no Facebook, que eu participo de alguns fóruns de discussão de Bíblia, né? E aí eu tava vendo lá, um cara ele postou um vídeo, mas eu fiquei tão... Eu falei, gente, não é possível. Os caras eles pegaram um versículo de Isaías, que no português, por acaso, está escrito que o Senhor varrerá todo o mal de Israel. Aí eles viram o versículo, o Senhor varrerá, que eles fizeram, foram num monte com um monte de vassoura. Falaram, essa aqui são as vassouras que nós estaremos ungindo para você varrer o mal da sua casa, da sua empresa. Vassoura que custa R$20, eles estão vendendo a 1.000. É. Eu vi. É, né? É criatividade, né? Eles são Vocês percebem Criatividade. Percebe que a igreja, para mim isso não é igreja evangélica. Se você estiver falando aí de uma determinada igreja aí que tem um templo bem grande, eu não considero essa igreja uma igreja cristã, em absoluto, porque o que se prega lá não é Jesus Cristo. O pastor usa vestimentas sacerdotais judaicas, não está pregando o evangelho. Pastores que são a favor do aborto não está pregando o evangelho. Tá certo? Bom, eu por exemplo, eu acho muito bacana uma igreja que o cara tem assim, vamos dizer, a criatividade, fala assim, bom, eu quero pregar para jovens, então eu vou transformar esse espaço num espaço hiper agradável para jovens, mas o objetivo é pregar o evangelho. O objetivo é trazer o jovem e fazer o jovem receber a palavra. Tudo bem, eu concordo. É uma estratégia. Nem Paulo falou, eu me fiz disso. Não é? Ele não falou assim? Eu me fiz do que mesmo? Deus, me fiz de gentil para ganhar gentios. Aí é estratégico, vale a pena, é importante. Tá certo? Agora, fazer o que estão fazendo hoje, não. Isso aí não. Nós vamos pregar o evangelho, falar da palavra de Deus, pregar a obra de Cristo, que é o mais importante. Bom, vamos ler então 1 Coríntios, eu gostaria de ler 1 Coríntios do capítulo 1 até o capítulo 6, mas eu tenho que optar. Tem que optar. Então nós vamos ler o capítulo 3 de 1 Coríntios, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho, eu quero que vocês me ajudem a falar um pouquinho sobre uma questãozinha que a gente vai abordar aqui. Então, 1 Coríntios capítulo 3 diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Quero que fique bem claro aqui esse versículo, né? A obra de cada um se manifestará. Aí ele faz uma alegoria aqui com o fogo, né?
Na verdade, o dia o declarará. Ou seja, durante o dia a gente vê aquilo que a gente não consegue ver à noite. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nesta parte, não. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio deste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, tem alguma coisa nesse texto que mostra a insensatez do povo de Corinto. Eles ficavam apegados a picuinhas, a coisinhas, do tipo assim: eu fui, como se fosse assim, eu conheci o pastor Olavo. Você conheceu? Não, tá vendo? Sou melhor que você. Percebe? Eu fui batizado pelo pastor Olavo. Você foi? Não. Então, eu sou melhor que você. Certo? Do tipo assim: olha, eu fui batizado no Rio Jordão, hein? O meu batismo é melhor que o seu batismo. Era isso que o povo estava preso, a picuinha. Olha, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. O meu, Paulo, não. Paulo foi o cara que criou, fundou essa igreja. Eu sou melhor que você. Pego a picuinha. Depois, mais para frente, ele fala assim: porque ainda sois carnais, havendo entre vós inveja. O verso 3. Ele está falando aqui. Ele está falando assim: escuta, vocês estão presos a essas picuinhas, essas coisinhas que não faz com que você melhore o seu cristianismo. Não está acontecendo a melhora. Eu não posso pregar coisas, mistérios. Sabe por quê? Porque vocês são criancinhas. Então, olha, vocês precisam melhorar. É assim que Paulo está exortando e ensinando. Lá na frente ele fala assim: olha, a obra de cada um vai aparecer. Se você construiu a sua casa de ouro, vai aparecer. Se você construiu a sua casa de feno, vai aparecer. Uma hora vai ser dia, uma hora o fogo vai pegar. E isso vai acontecer, vai aparecer. Então, o que eu quero trazer para nós de entendimento sobre esta palavra? Sobre a posição do crente. O que é o crente e como o convertido, aquele que se converteu a Jesus, deve encarar as complicações que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós precisamos ter o nosso cristianismo bem definido na nossa cabeça. As coisas precisam estar bem claras na nossa cabeça. As nossas emoções, elas têm que estar afastadas da nossa fé. Nós não podemos submeter a nossa fé àquilo que nós sentimos, porque os nossos sentimentos são volúveis. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso estar mal. Hoje eu estou me sentindo super bem, amanhã eu posso ficar doente. Aí uma doença me abate
E se a minha fé estiver presa nas minhas emoções, a minha fé vai ser abalada. Então, entre outras palavras, o que Paulo está falando aqui é isso. Isso que você está falando é um negócio interessante, porque quando você falou no começo sobre o Augusto Nicodemos, ele falou essa frase no contexto de que as pessoas estão pegando músicas e a partir da música alguns líderes de jovens, que muitos deles ousaram ser ungidos pastores, são líderes de jovens que não conhecem a Bíblia, não leram muitos nunca leram a Bíblia, o que é gravíssimo. O sujeito está lá na frente, ele não sabe onde encontrar 1 Coríntios 13, ele não sabe onde encontrar um sermão da montanha na Bíblia. Isso é muito grave. Então o sujeito ele vai lá e ele escolhe fazer um sermão baseado numa música que diz: perto quero estar. Aí, como a música muitas vezes não tem profundidade, porque várias músicas falam, eu não estou criticando uma música só, mas tem muitas músicas que falam perto quero estar perto de ti, e o pessoal canta perto quero estar de ti, não sei o quê, e vira aquela emoçãozinha na igreja, e o cara prega sobre aquilo. E, inclusive, esse negócio que o Nicodemos falou, é o que me fez pensar sobre as músicas que a gente põe na igreja. Eu falei, não, tem que colocar os hinos antigos, porque os hinos antigos, quem fazia era um sujeito que já estava comprometido com o Evangelho. Foi lá escrever uma música baseada no que ele leu na Bíblia, baseado naquilo que ele pregou muitas vezes, né? Não baseado na emoçãozinha que ele teve nos primeiros 5 minutos de cristianismo. Porque, irmãos, se converter, ter uma experiência com o Espírito Santo e se sentir com aquele fogo no coração, é muito fácil. Agora, ficar 20 anos no Evangelho de forma irrepreensível, seguindo a Cristo, aí eu quero ver. Aí não é tão fácil assim. Você vê, o próprio Paulo passou por esse tipo de problema quando ele tinha aquele pessoal que seguia ele. Eu agora esqueci o nome dele, mas lá em 2 Timóteo ele fala: fulano e ciclano me abandonaram, preferiram seguir o presente século. Gente que seguiu a Paulo. Então, Alexandre. Então, onde eu queria chegar é o seguinte: quando Paulo ele chega e ele fala aqui em 1 Coríntios 3, que dá um puxão de orelha, que ele fala, verso 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Ou seja, vocês não estão entendendo o que é o Evangelho, porque um pouquinho antes, não sei se vocês recordam, mas 1 Coríntios 1, verso 13, ele fala, no verso 12, ele fala: quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Aí ele pergunta, né, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? É uma pergunta retórica, né? Porque é aquela coisa, que verso que você leu ali agora? 1 Coríntios 1, 12 e 13. Porque assim, se a Raquel, ela se converteu com o pastor Olavo, e eu me converti com o Val, e a Eliette se converteu com o Hélio, aí não, porque olha, eu me converti com o Valdo é um grande pregador. Não, mas eu me converti com o pastor Olavo, que foi um assim, assado, não sei o quê. Sou muito melhor. Sou muito melhor. Mas peraí, a gente se converteu pra quê? Para falar de quem a gente se converteu ou para falar a quem nós nos convertemos? E nós nos convertemos a Cristo. E Cristo não está dividido, portanto, não pode haver divisão entre nós. É isso aí. Eu colecionei algumas frases aqui, eu gostaria de desenvolver. Com relação a Apolo, é interessante. Eu, por acaso, eu abri aqui 1 Coríntios 16, 12. O apóstolo Paulo faz uma referência de Apolo aqui, que, olha só, com relação à igreja de Coríntios, né? Olha aí, interessante. Ele fala acerca do irmão Apolo. Roguei-lhe muito que fosse
com os irmãos esteve convosco. Né? Mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Quer dizer, o cara já tava meio assim, né? Paciência curta. Melhor eu não ir agora. Não vai dar problema. Paulo, vai lá, Paulo. Vai lá, eu não você. tô com essa espiritualidade. São os seus filhos, você fez. Sensacional. Você que plantou a igreja, vai lá. Eu colecionei algumas frases aqui que me vieram à cabeça hoje e eu queria colocar agora, não o pregador, mas colocar o coração do crente nessa história. Tá certo? A primeira frase é assim: quando nos convertemos, nós mudamos a forma de ver o mundo e as suas complicações. Certo? O sujeito estava lá, no nada, no limbo espiritual, indo à medida que o vento sopra, fazendo as coisas que são necessárias para se fazer. Quando ele se converte, ele fala: opa, o mundo não é assim. As complicações do mundo são coisas do mundo e eu preciso entender isso de maneira diferente. Queridos, eu vi uma coisa essa semana, uma coisa assim, eu li e não acreditei no que eu li. Jornal, série. O sujeito diz que vai processar os pais, acho que ele é inglês, o sujeito é inglês. Vai processar os pais porque ele nasceu e ele não teve opção. Não, e o negócio não é brincadeira, é sério. É sério. Ele diz o seguinte: eu não pedi para nascer. E agora eu estou com tudo isso aqui na minha frente e eu vou ter que lidar com tudo isso. E aí o objetivo dele é processar os pais por causa disso. Temos um leading case aí. Você percebe? É verdade. Olha aqui. É o quê? A gente chama isso de leading case, porque nunca teve outro caso antes, então vai formar jurisprudência. Vamos ver o que o juiz vai falar. É isso aí. Dá para acreditar nisso? Que uma pessoa pense dessa forma? Isso daí é um argumento até contra o aborto, né? Se você pensar bem. Não é? Então, o cristão, o sujeito que se converte, ele tem que mudar a sua maneira de enquadrar o mundo, de olhar o mundo. Ele tem que olhar para onde ele está vivendo e falar assim: eu não pertenço mais a isso aqui. Eu pertenço a outro reino. E esse processo é um processo demorado. Às vezes, esse convencimento, Serginho, demora muito tempo. Por quê? Porque eu não sou mais deste mundo. Jesus falou: o meu reino não é daqui. Eu não sou mais deste mundo. Tem uma frase que eu ouvi uma vez de um pregador, isso há 30 ou quem sabe 40 anos atrás. Ele falou assim: nós temos que pisar no mundo de galocha. Por quê? Porque nós não podemos sujar os nossos pés, porque o mundo é sujo. O mundo é podre, isso aqui é um mar de lama. Como é que a gente anda nesse mar de lama? Usando uma galocha. Eu gostei dessa frase, ficou marcada na minha ideia. E é exatamente isso. Até Paulo dá uma referência de galocha pra gente, né? Calçais os vossos pés com Evangelho da Paz. Essa é a nossa galocha. O Evangelho da Paz. Vocês já pararam para pensar o que é Evangelho da Paz? Vamos lá. O que vocês pensam que seja Evangelho da Paz? Isso aí está em Efésios, né? Efésios 6,15. Já dá para toda a doutrina de Cristo, né? 6,15. Calçados os pés
na preparação do Evangelho da paz. Boas novas de Cristo. O Evangelho da paz é o quê? É aquilo que Cristo ensinou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então os mandamentos de Cristo são as nossas galochas para serem pisadas nessa lama que é o mundo. Então, por isso que eu coloquei essa frase. O convertido, ele tem que mudar a sua maneira de enquadrar o mundo, de se enquadrar no mundo. Eu não posso, eu como crente, ser igual a uma pessoa que não é crente. Eu não sou mais igual, eu sou diferente. O mundo não mais tem domínio sobre vós. O mal não tem mais domínio, mas você está dentro do mal. Você está dentro do mundo. Então, o cristianismo é o quê? É uma maneira de se enxergar as coisas. Uma maneira de ver. Por isso que os apóstolos, eles qualificavam a vida cristã. A vida cristã é qualificada. Se você pegar, por exemplo, espera só um pouquinho. Tiago. Quer ver como ele qualifica? Tiago capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, segundo que recebemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha aqui ele qualificando. Irmãozinho, toma cuidado com a sua boca. Presta bem atenção como você fala. Não fale como as pessoas no mundo falam. É isso que ele está falando aqui. Se o mundo faz fofoca, não faça você fofoca. Se o mundo lança palavras destrutivas sobre você, não faça o mesmo. O cristianismo demove o crente do seu antigo objetivo de vida para uma nova ordem de prioridades. Isso que é cristianismo, isso é propósito. No dia que você se converteu, você tem que ser demovido do seu objetivo de vida, porque o seu objetivo de vida não é mais esse, é outro agora. É um objetivo espiritual. Tudo o que você for fazer, todas as suas ações, todas as suas atitudes, a partir de agora, tem reflexos espirituais. Tem reflexos espirituais, por exemplo, na vida do Richard, na vida da Raquel, na vida da Marília. Se eu, Hélio, pisar na bola, percebe? Se eu, Hélio, pisar na bola, cometer um perjúrio, um pecado, alguma coisa, eu vou estar contribuindo para Satanás destruir a vida do Richard, do Daniel, destruir a vida da Raquel, destruir a vida do Paulo. Percebe? Então, eu agora, como crente, eu não posso mais enxergar o mundo como eu enxergava antes. Antes, sabe como é que eu enxergava o mundo? Pô, a mulherada tá aí, bicho, eu vou atrás da mulherada. Eu quero mais é viver. Percebe? Eu quero pular o carnaval. Eu quero cheirar mesmo. Eu quero beber mesmo. Eu quero me drogar. Eu quero, sabe? Curtir. Agora não é mais isso. Eles chamam de enganosamente curtir a vida, né? Não é? Percebe? Mudou o foco. Eu não posso mais olhar o mundo desse jeito. Vai ter reflexos. Reflexos na minha rede de amizades, de amigos e irmãos próximos. Não vai ter reflexo no irmão que frequenta a igreja lá na Vila Brasilândia. Ele não vai ter reflexos. Vai ter reflexos esses irmãos que estão aqui. Porque eu errei. Então,
O cristão precisa ter outro objetivo, precisa ter uma nova ordem de prioridades. Isso não estava acontecendo na vida da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela estava trazendo as coisas do mundo, a sua maneira de ver o mundo, para dentro da igreja. Não mudou nada. Então, eles ficavam se gabando. Ah, eu sou de Apolo. Ah, não, eu sou de Paulo. Ah, não, porque eu isso. Ah, não, porque eu aquilo. Inveja, intriga, prostituição, adultério, mentira, homossexualismo. E assim vai. Estava tudo misturando lá dentro. Ou seja, a igreja em nada era a mesma coisa. Era o quê? Um agrupamento de pessoas que, quando tinha lá a liturgia da Santa Ceia, o pessoal vinha mesmo que era para comer, para beber, para arrebentar. Era assim que eles faziam a Santa Ceia. Então não era igreja. Era o quê? Era uma associação. Era uma Amigos do bairro. Amigos do bairro. Ah, de vez em quando a gente faz uma oraçãozinha lá, uma palavrinha, vamos beber, e vamos comer, e vamos adulterar. Percebe? Aí Paulo entra e fala, gente, tá tudo errado. Vocês têm que mudar o coração de vocês. Isso aí desagrada a Deus. Dá uma olhadinha no finalzinho de 1 Coríntios 3, lá no finalzinho, que ele vai falando ali de aquele que... como é que ele fala lá? Fala do corpo. Vós sois templo do Espírito Santo. É assim que ele fala lá? Vamos lá, voltar. Só um minutinho que eu perdi o texto aqui na minha cabeça. Ele fala assim... se alguém destruir... Não, ele fala no verso 16. Não sabeis vós que o templo de Deus e do... Não, pera só. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, vocês não podem viver como se fosse viver no mundo. Por quê? Porque agora o Espírito Santo está aí dentro de vocês. Ele está aí, ele mora aí. Ninguém se engane a si mesmo. Não fica inventando balela. Não fica inventando historinha. Olha lá, ninguém se engane a si mesmo. No verso 18. Para de se enganar. Isso não estava acontecendo, né, na igreja de Corinto. Por isso Paulo chama a atenção do povo para uma maneira errada de viver. Eles estavam vivendo de uma maneira abjeta, nojenta. E ele queria trazer ao conhecimento do povo. Povo, muda de uma maneira de enxergar. Vocês não são mais do mundo, agora vocês são aqui de Cristo. Tem que ter um propósito na vida de vocês, tem que ter um objetivo. Vocês têm que mudar de objetivo. Você quer ver? Um crente abatido tende a retornar à sua prática antiga. E isso é um fato. E devemos ter conhecimento desse fato. Basta você ficar doente. Basta alguém na sua família morrer. Basta você quebrar o pé. Basta você perder o emprego. Basta acontecer um fato desagradável. A gente abala a nossa fé. A gente perde a crença. A gente começa a se questionar e falar assim, peraí, será que Jesus está comigo mesmo? Percebe? O evangelho das emoções. Tem uma coisa que abala muito a fé, eu percebo, a maioria das pessoas é o cotidiano. Sim, por incrível o que cansaço pareça, do dia a dia. Por incrível que pareça, o diabo ele não precisa nem fazer nada. Ele deixa você trabalhar, ter a sua segunda-feira exaustiva, que na terça-feira você já, se você bobear, você já perdeu a linha. Então, eu acredito que a gente precise tomar muito cuidado, porque assim, o cansaço vem, o cansaço existe,
Mas é muito importante a gente procurar manter uma certa disciplina com Deus. Isso, então, vamos chegar lá, vamos chegar nisso aí. Vai em frente. Viver sem um propósito, sem objetivos claros e definidos. O objetivo da sua vida agora tem que estar claro, tem que ser definido. O que é que você está fazendo aqui? Por que é que você crê em Cristo? Só porque você tem medo do inferno? É isso? Só porque você ficou livre, agora você ganhou o céu? É esse o seu objetivo de cristianismo? Ah, agora eu sou um salvo. Eu sou salvo, tá bom, eu estou satisfeito. Beleza, cheguei lá. É só isso. Viver sem propósito, sem objetivos claros e definidos, é como viver deixando a vida levar. É viver sem saber para onde se vai, sendo levado de acordo com a circunstância. Se você é uma pessoa de fé, de uma fé frágil, então as circunstâncias, elas vão dar conta, você não precisa do diabo para te atormentar, como disse bem o Daniel. Se a sua fé é pequena, se a sua fé é frágil, se as coisas não estão claras na sua cabeça a respeito do cristianismo, pode ter certeza, você vai voltar atrás. Ou você começa a trabalhar na sua mente, a trabalhar naquilo que você crê, para que seja fortalecido e enraizado no seu coração, você vai voltar para trás. Então você precisa enraizar cristianismo dentro de você. Tem uma frase que eu li hoje na internet que diz assim: ser levado de acordo com as circunstâncias significa que elas ditam o seu humor. Olha que interessante. Elas ditam o seu ânimo, elas ditam a sua fé, a sua atitude, o seu louvor e a sua adoração. Olha só. Se você é uma pessoa que é levada constantemente pelas circunstâncias, você não vai louvar, você não vai orar. A sua fé vai diminuir, você vai fraquejar, você vai ficar de mau humor, o seu ânimo vai cair. Percebe? Então nós precisamos tomar esse cuidado. Quando a gente se converte, quando a gente está preso ao cristianismo, porque hoje nós estamos presos ao cristianismo por opção. Eu quero estar preso ao cristianismo. Eu quero que a doutrina da fé cristã esteja profundamente enraizada. Porque se isso estiver acontecendo dentro do meu coração, pode vir a doença, pode vir as circunstâncias. Não que as circunstâncias não abatem, mas eu vou ter melhores condições de suportar, eu vou ter consciência daquilo, entendimento daquilo que está acontecendo, e você terá mais condições de se abrigar no Espírito Santo. Percebe? Porque na realidade Jesus falou assim, né? O meu fardo é leve e suave. Jesus está falando assim, olha, se abrigue no meu aprisco, porque vai chegar um momento difícil. Você tem dúvida que vai chegar um momento difícil na sua vida? Eu não tenho. Chega uma hora que você vai ficar doente, você vai envelhecer, você vai se machucar, vai quebrar um pé, vai quebrar um braço, vai perder um ente querido, percebe? Quando o Senhor fala da edificação da casa, né? É interessante que ele fala assim, vem a tempestade. Vem. Ele não fala assim, se vier a tempestade, você está edificado na rocha. Ele deixa muito claro ali que ele fala, vem a tempestade. Você quer dizer que a tempestade, ela vem mesmo. Faz parte da vida, gente. Faz parte do negócio. Eu duvido que o príncipe Charles não tenha problemas. Eu duvido que o rei
alfará de não sei das quantas, não tenha tempestades. Né? Pode ter o dinheiro que for. Outro dia eu estava vendo lá, um desses reis lá da Arábia Saudita, lá dos Emirados Árabes, sei lá da onde, o cara comprou um A380, cara. Você sabe o que é isso? Ele comprou um A380 para ele. Só para ele. É o maior avião, um avião que carrega 500 passageiros. Custa 600 milhões de dólares. E ele gastou mais 300 milhões para decorar o avião. Que bonitinho. Para fazer uma suíte. Para fazer lá. Uma mansão o avião, né? Uma casa. Pelo amor de Deus. 500 passageiros? Deve ter até piscina se bobear. É a manutenção disso daí, né? Percebe? Você acha que esse cara não tem tempestade na vida dele? Ah, com certeza vai Isso ter. daí já é uma prova de uma grande tempestade. Vai ter uma Mas você tempestade. sabe que esse Uma hora ele vai atravessar uma tempestade de verdade, né? esse negócio aí de que o pessoal é rico e não tem tempestade é mentira, porque quanto mais poder o cara tem, mais medo ele tem de perder o poder. Exatamente. Então você imagina que um Bill Gates da vida, que tem O cara dinheiro, precisa manter os 100 bilhões que ele tem. se ele confiar na pessoa errada, no dia seguinte ele tá dormindo na rua. Porque se ele der a senha do qualquer coisa, o procurador dele for uma pessoa que não tiver confiança, tchau, tchau. Acabou. É, ele quer ter a paz que o mundo dá, né? Entendeu? Bom, Agora a paz que Cristo dá, assim, é outra história, né? É outra coisa. vai ter sucesso. Tem uma outra coisa para nós cristãos que eu quero avaliar aqui com vocês. Eu quero analisar isso. A pressão cultural. Existe uma pressão cultural que nos é imposta. Existe uma pressão cultural. Nós temos que ter tal profissão. Nós precisamos ser de tal maneira. Nós precisamos cumprir tais e tais regras. Eu preciso ser assim ou ser assado. Eu tenho que ser um vencedor. Eu não posso demonstrar fraqueza. Percebe? Existe um leque de coisas que nos pressionam a sermos aquilo que às vezes a gente nem quer ser. Percebe? Eu lembro que eu tinha uma frustração muito grande, porque quando eu era moço, quando eu era moleque, e eu queria fazer vestibular, a minha intenção era fazer engenharia mecânica. E eu não conseguia, não podia fazer aquilo, porque não me deixaram fazer. Percebe? Tem uma pressão cultural nessa história. Não, você tem que ser médico. Não, você tem que ser dentista. Não, você tem que ser tal coisa. Percebe? E nós precisamos ser crentes. O nosso cristianismo, quer ver uma coisa do cristianismo que é interessante? A gente pega as ideias do cristianismo e traz para a nossa cultura. Então, por exemplo, o Brasil é um país, por exemplo, tropical. Tá certo? É um país tropical. Você vai na praia, por exemplo, você vai, uma moça vai de biquíni. Qual é o problema de uma menina ir de biquíni? Percebe? Na nossa cultura não tem problema. Não tem problema você ir na praia e tomar um banho de sol e, percebe? Usar um óculos de sol e tal. Em determinadas culturas isso é um problemaço. Você não pode agir dessa maneira. Ainda que cristã. É uma pressão cultural. E nós precisamos dar conta disso. Isso o mundo já nos impõe. Mas eu me pergunto, será que estas pressões não nos estressam e cozinham ansiedades dentro do nosso coração? Percebe? De repente nós somos uma bomba de ansiedade. Por quê? Porque nós temos, por um lado, o cristianismo que nós queremos, que nós gostaríamos, e temos, por outro lado, aquilo que o mundo vai nos impondo e vai nos pressionando. Percebe? Mas isso é óbvio. E Jesus sabia disso. Jesus sabia dessa pressão cultural. Então ele falou assim, presta atenção. Buscai em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e o resto é acrescentado. A obra de Cristo, ela orbita em cima deste versículo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto é acrescentado. Deixa a pressão cultural de lado, me busca primeiro. Eu sou o teu objetivo, o reino de Deus é o teu objetivo, é o teu propósito. É para isso que você se converteu. Você se converteu para ser meu. Então, presta atenção. Aprenda a se livrar da pressão cultural. Mas eu não estou falando para você largar o seu emprego, largar a sua profissão. Não. É uma atitude mental. É uma atitude aqui, ó. Se aconteceu um fato importante na sua vida, você não vai perder a sua fé. Sabe por quê? Porque eu, Cristo, sou o mais importante. Sou o propósito da sua vida. Sou o teu objetivo. Então, irmãos, nós precisamos olhar dessa maneira. Você quer ver que interessante? Teve um momento em que, quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para os apóstolos. E lá pelas tantas, Jesus chegou perto de Tomé. E Tomé falou assim: eu não acredito, eu só acredito se eu ver o furo na sua mão e no seu lado. Aí quando Jesus apareceu para Tomé, Jesus falou assim: Tomé, põe o seu dedo aqui, ó. Põe o seu dedo aqui no meu lado e vê que sou eu mesmo. Bem-aventurado, você, Tomé, viu e creu, mas bem-aventurado aquele que não vê e crê. Percebe? Esse é o bem-aventurado. Você, irmão, é um bem-aventurado. Então você tem que se convencer de que o cristianismo é realmente o nosso propósito. É a nossa busca diária, incessantemente. A cada instante da nossa vida, nós temos que olhar para Jesus e olhar para a obra de Cristo, e aquilo tem que entrar no nosso coração e nos convencer profundamente. Você quer ver que interessante? Se nós olharmos no Velho Testamento, nós vamos ver homens e mulheres que mudaram a sua maneira de agir quando perceberam que queriam agradar a Deus. Se a gente abrir lá em Hebreus capítulo 11, abre lá, Hebreus 11, de 7 a 13, eu não vou ler todo o Hebreus 11 não, depois você lê em casa. Mas você vai ver lá em Hebreus de 7 a 11, que é o que eu quero. Hebreus 11, de 7 a 13. Então ele fala assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, para a salvação da sua família preparou a arca, para o qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, e pela fé, e assim vai. Esses sujeitos que nós estamos vendo aqui eram pessoas que tinham um propósito definido nas suas mentes. Tinham um propósito, tinham um objetivo definido, arraigado. Você quer ver? Jesus é o maior exemplo dessa fé, porque a gente sabe que ele e o Pai são um. Aquilo que Jesus vislumbrava para nós era a herança. Ele não duvidou um segundo sequer. Percebe? O propósito de Cristo, o objetivo de Jesus foi agradar o Pai. E ele fazia isso de uma maneira tão profunda que ele não tinha lugar para dormir. Percebe? Ele não tinha lugar para encostar a cabeça. Jesus
orava e buscava a Deus o tempo inteiro, que se ele não fizesse isso, ele vacilaria. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Vamos tentar fazer uma imagem na nossa cabeça aqui, a respeito daquele momento em que Jesus é tentado pelo diabo. Então você pega um homem de 30 anos, que era Jesus, ok? Um homem de 30 anos, Jesus, que estava no deserto, fazendo um jejum, buscando a Deus. Uma pessoa que provavelmente não, tenho certeza, nunca pensou em ter uma vida sexual. Vamos percorrer esse caminho. Uma pessoa que nunca teve bens, uma pessoa que era privada de alimentação, uma pessoa que trabalhava de sol a sol, não tinha refresco. Pensa nesse sujeito. Aí chega o diabo e passa um filme na frente de Jesus. Qual é o filme que o diabo está passando na frente de Jesus? Todos os reinos do mundo. Tudo aquilo do qual Jesus era privado, o diabo oferecia para ele. Dá para entender? Imagina você, 40 dias sem comer, chega alguém e te oferece um filé mignon. Todo saboroso. Uma pizza de 4 queijos. Uma pizza de 4 queijos. Ou você está no deserto sem beber nada e te oferece uma Coca-Cola. Pensa um pouquinho. Olha como o propósito de Cristo estava definido na sua cabeça. Nada podia demovê-lo deste propósito, que era agradar a Deus. Então, Jesus é o maior exemplo. Meu Deus, ele não duvidou um segundo. Você quer ver um outro exemplo? Vamos para o apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo não tivesse bem definido aquilo que ele estava fazendo, na hora que ele foi preso lá em Atos 16, junto com Silas, que ele provavelmente estava jogado numa prisão lá embaixo, onde provavelmente tinham ratos, baratas, o cheiro devia ser horroroso. Eles estavam presos nos pés, o joelho estava preso ao peito, ele e Silas. Só que Paulo enxergava além. Ele falou: puxa vida, eu estou aqui nessa desgraça física, eu poderia aqui confessar que eu não sou tudo isso, e eu saio daqui, vou embora para minha casa e está tudo bem. Mas não, ele enxergou além. Ele enxergou tanto além, tanto à frente, e meia hora depois as portas se abriram, um carcereiro se converteu e as coisas mudaram de figura. Ele se alegrava por ser digno de sofrer por causa do nome de Cristo. Do nome de Cristo, exatamente. Olha que circunstância. E Paulo não vacilou. Ele não vacilou, estava certo. Irmãos, o segredo dessa história é a gente definir os nossos objetivos e se agarrar nesses objetivos. Esse é o segredo, queridos. Você quer ver um outro caso interessantíssimo? Pedro. Olha lá. Pedro, lá no capítulo 10, Pedro teve que levar uma dura de Deus, porque o propósito de servir a Deus estava no formato do judaísmo e impedia dele enxergar coisas à frente. Entendeu? Ele estava tão preso ao judaísmo, tão preso à religião dele. O objetivo de Pedro estava distorcido, estava errado. Percebe? Só que ele era uma pessoa muito querida de Deus, muito amada de Cristo. E aí Jesus foi lá e deu uma cacetada na cabeça dele. Vamos ver isso? Atos 10. Abre lá. É muito legal isso aqui, gente. Muito bacana isso. Lá em Atos 10. Eu não vou ler tudo não. Depois vocês leem em casa. Do verso 9 em diante. Ele fala assim: e no dia seguinte, indo eles,
Isso depois que o centurião Cornélio se converteu, foi batizado no Espírito Santo. Não. Aí ele tinha sido batizado no Espírito Santo. Ah, é verdade, é verdade. Pedro ir lá pregar para ele. Isso, exatamente. É verdade, você tem razão. É verdade. Aí ele fala assim, e no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, feras e répteis da terra, aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ou que Deus purificou. E lhe aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, e eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Olha só, Deus ajustando o propósito de Pedro. Deus ajustando. Pedro, não pensa desse jeito, Pedro. Você vai atrapalhar o Evangelho, a pregação do Evangelho, se você pensar dessa maneira. Para com isso, Pedro. Eu é que faço as coisas. Eu é que faço. Não é você, Pedro. Então presta atenção. Tantos outros exemplos, irmãos. Mas eu quero dizer o seguinte para vocês: nós precisamos ajustar a nossa visão de cristianismo. Nós precisamos ajustar o que nós enxergamos de Cristo, o que nós enxergamos do reino de Deus, a maneira como nós vemos o reino de Deus. Nós precisamos fazer esse ajuste. E sabe como é que nós fazemos esse ajuste? Lendo a palavra, interpretando, olhando para a Bíblia, olhando para os apóstolos. Nós não podemos ser pegos despreparados. Nós precisamos. Por exemplo, quando a gente lê lá em Gálatas, capítulo 1, ele fala assim: me admiro de tão depressa a passagem desse evangelho para um novo evangelho, um outro evangelho. Olha só o risco que nós corremos como crentes. Nós precisamos ajustar a nossa visão. Sabe que tem um pregador, eu agora não tô, é porque tanta gente que eu ando lendo que às vezes eu troco um pouco. Mas tinha um deles que ele ensinava o melhor método para você ler a Bíblia. Que você nunca vai esquecer de ler a Bíblia, você vai ler com certeza. O método dele ele é americano, né? No Bible, no coffee. Então é assim, antes do café da manhã, ele tirava 20 minutos para ler a Bíblia. Então, você pensa num cara que ele fazia jejum todos os dias praticamente, até que ele terminasse de ler aquele capítulo que ele tinha proposto. No coffee, no Bible, no coffee. Porque ele pensava assim, Jesus falou, a Bíblia diz que a palavra é o nosso alimento. Se a palavra é o nosso alimento, eu não posso me alimentar de nada antes de me alimentar da Bíblia, porque ela é o meu alimento. Mas nós precisamos ajeitar a nossa visão. A gente precisa fazer uma adequação. Olhar para os nossos problemas de uma maneira até distanciada. Distanciar um pouquinho dos problemas, porque Jesus Cristo está acima. O cristianismo, a nossa fé está acima das circunstâncias do mundo. Nós precisamos aprender isso. Então, eu quero dar aqui algumas sugestões. Não são... É só algumas, né? Algumas sugestões. Eu separei 4 aqui, que podem ajudar
a readequar a nossa visão a respeito do Evangelho. A primeira, adorar. Adorar a Deus. Sempre. Adorar a Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. Independente das circunstâncias. Sabe? Pensa numa circunstância muito ruim na sua vida. Pensa. Vamos fazer esse exercício. Pensa algo muito ruim que te possa acontecer. O Senhor Jesus está acima disso. Percebe? O Senhor Jesus está acima. Segundo, precisamos estar sempre juntos. Isso é fundamental. Intercedendo uns pelos outros. Porque nessa terra aqui jaz o maligno. Jazer significa deitado, repousado. Aqui está o maligno. Terceiro, honrar uns aos outros. Honre seu irmão. Honre o crente. Honre aquele crente que você não conhece. Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, acontecia a inveja. Eles se auto-honravam. Percebe? Eu sou de Paulo. O outro, eu sou de Apolo. Ao invés de um honrar o outro, estavam se auto-honrando. Agora, o mais importante de todos, e eu queria, sim, se eu pudesse, eu esculpiria essa frase no coração de cada crente. Jamais, aceitar que o Evangelho contém algum tipo de erro. Ou que está ultrapassado. A frase que eu quero dar é assim: rejeite todo e qualquer desvio com relação à palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, o Evangelho, as cartas, elas são irrefutáveis. Elas são base para a nossa vida. Elas são alimento, como você mesmo falou. Elas são as palavras que estão lá dentro, os conceitos que Jesus nos deixou. Eles não podem ser relativizados. Eu não posso pegar um versículo ou uma passagem e falar assim: não, isso aqui era para aquela época, para aquele momento, para aquele povo. Não, isso aqui é para mim, para agora, nesse momento. Nós não podemos relativizar a palavra, de jeito nenhum. A gente não pode achar que é uma figura de linguagem quando Jesus fala assim: eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. Isso não é alegoria, irmãos. Percebe? Isso não é historinha que Jesus queria falar para sensibilizar. Não, é verdade. Se ele falou que isso ia acontecer, porque acontece mesmo. Não vou relativizar. É verdade, é isso mesmo. Se a Bíblia fala que o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não posso achar que isso é uma historinha. Deu para entender? Eu tenho que assumir, aceitar e falar: é isso mesmo. Porque o apóstolo que escreveu isso, ou quem escreveu isso, estava falando de Jesus, da obra de Cristo, estava lá, presente. Além do que, tudo isso que foi escrito foi dirigido pelo Espírito Santo, e hoje nós somos crentes por causa disso. A nossa fé, lembra que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu não posso relativizar. Mais duas frasezinhas aqui, ó. Essa daqui não é minha, não. Eu tirei de um cara que eu li. Nós aprendemos com esses exemplos todos aí que a gente viu, né? Toda vez que o nosso propósito for agradar e colocar Deus em primeiro lugar, Ele sempre vai
nos dar livramentos. Ele sempre vai suprir a minha necessidade. É prova. Isso é verdade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras serão acrescentadas. Segundo, nós aprendemos também que Deus não nos livra das encrencas. Percebe? Ele não nos livra das tempestades, mas Ele nos fortalece. Ele está conosco no momento da tempestade. Deu para entender? Então eu termino aqui com essa frase. Irmãos, não pede para Deus: ai, Senhor, me livra desse problema. Não, Senhor, me ajuda a vencer esse problema. Percebe? Se nós pensarmos dessa maneira, nossa vida cristã vai mudar. Nós vamos ser fortes, vamos ser fortalecidos. As tempestades, as dificuldades, as adversidades virão. Você vai envelhecer, eu vou envelhecer. Vai chegar um momento que eu vou ter lá 70 anos, 80 anos, sei lá se eu chego nisso. Eu vou ter uma doença, sabe, vai acontecer alguma coisa. E eu não posso basear a minha fé nas sensações. O Senhor me abandonou. Eu não vou viver para sempre. Se Jesus vier antes, tudo bem, eu vou ser arrebatado, até seria bom. Mas isso não aconteceu com a maioria da humanidade. Então é provável que não aconteça comigo. Mas existe uma promessa. Eu vou ressuscitar e vou estar com Cristo toda a eternidade. Essa é a esperança que nós temos, a vida eterna. Percebe? Então, irmãos, nós temos que nos preparar. Aumenta aí, sabe, dá aquele ajuste assim na sua fé, dá aquele ajuste no seu propósito, no seu entendimento sobre a obra de Cristo, e não se deixe levar pelas circunstâncias. Amém? Tenho dito. Gênesis, capítulo 2, versículo 13. O que a gente leu foi assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por nos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da fé, e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, o nosso propósito de vida é alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tinha falado no início que hoje em dia existe uma mentalidade nas pessoas de que Deus está longe, de que Deus está lá no céu. A medida da distância ela é imensurável, né? Que Deus é inatingível. Mas a Bíblia está dizendo que Deus nos chamou pelo Evangelho para que nós alcançássemos a glória do Senhor Jesus. Ele não nos chamou para o Evangelho para a gente continuar distante com uma esperancinha no coração. Não é isso. Nós fomos chamados para, de fato, alcançar a Jesus, a glória de Jesus. Né? Então, ajuste a sua vida para que o propósito do Evangelho seja concretizado na sua vida, para que você tenha resultado. Eu até recomendo os irmãos, coloque, inclusive a Sueli, um dia desse até achei muito legal. A Sueli falou para mim: Daniel, tem um aplicativo assim assado na internet, o que você acha? Tem um plano de leitura, um devocional. Eu olhei e falei: meu, fantástico, faz aí, é o meu aplicativo de Bíblia que eu tenho um aplicativo de Bíblia aqui no meu celular. Ano passado eu li a Bíblia inteira, em 8 meses, menos que uma gestação. Menos que uma gestação. E não senti dores de parto, isso que foi legal. Foi muito agradável ler a Bíblia, irmãos. Mas Paulo sentiu dores de parto. Mas até que Cristo seja formado em vós, não para ler a Bíblia. Ler a Bíblia não dá dores de parto. O que dá dor de parto é formar Cristo nos irmãos, isso sim. Mas veja, brincadeira, irmão. Falando sério agora, tem um aplicativo,
programe no seu aplicativo, ele tem lá um horário, sabe? Sei lá qual que é o melhor horário, o horário que você está no ônibus, o horário que você está no trem, o horário do seu almoço. Separe um tempinho para ler um capítulo, 2, 3 capítulos, o que você se propuser, mas se coloque na presença de Deus. Tem dias que você vai ler, você vai falar, hoje eu só vou ler por ler. Não tem problema, mas tem que manter a disciplina. Eu tenho lutado contra mim mesmo nos últimos dias, porque eu quero manter algumas disciplinas na minha vida durante esse ano, e às vezes eu dou uma tropeçada e falo, cara, essa semana eu não consegui todos os dias que eu queria na academia, mas semana que vem eu vou. Eu não vou desistir. Tá? Não desista, irmãos. Tem dias que você vai se sentir cansado, que você vai talvez falar, hoje não. Leia, senta lá os seus 10 minutinhos, leia a palavra, busque a Deus em oração. Não falte com isso, porque é importante a gente ter a constância, sabe? Nós temos que manter a nossa fé viva e ativa, senão a gente vai cada vez mais morrendo. A gente vem na igreja só porque é domingo, e não é só porque é domingo que eu estou aqui porque eu amo estar aqui, eu amo estar com os irmãos, eu amo louvar a Deus, amo ouvir a palavra, trazer a palavra para os irmãos por da minha vez, né? Porque eu gosto, não é porque é domingo. Muita gente vai na igreja porque é domingo, tocou o sino, vamos para a igreja, né? Mas não é. Eu venho aqui porque eu amo vocês. Amém? Amém. Feche os olhos. Senhor Jesus,